Mas hoje é dia 24 de maio de 2020, estamos juntos para mais uma escola dominical. Hoje o nosso irmão João vai falar para nós sobre a casa de Cornélio. É um desafio nesse mês de maio. Temos compartilhado sobre várias famílias na Bíblia. Falamos já sobre a casa de Timóteo. Hoje estaremos falando sobre a casa de Cornélio. E prepare o seu coração para aquilo que Deus tem a falar para a sua vida na manhã de hoje. Esteja concentrado, perceba e deixe Deus falar profundamente ao seu coração, porque certamente Ele tem uma mensagem para você na manhã de hoje. Então a palavra está com o nosso irmão João. João, é contigo. Valeu, Felipe, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. É tão bom a gente poder fazer uma reunião como essa, online, e saber que, mesmo distantes, estamos conectados, estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo intuito de aprender de Deus, da sua palavra. Como o Felipe mesmo falou, nós estamos trabalhando, então, nesse mês de maio, esse tema, família. Estamos abordando a casa de alguns servos de Deus. O primeiro deles foi Noé, depois Abraão, falamos de Timóteo e agora vamos falar de Cornélio. É tão bom a gente poder olhar a palavra de Deus e ver que mesmo a história de Cornélio, talvez tão pequena, né, ali em Atos capítulo 10, mas já deixa para nós tantos ensinamentos. E Cornélio, em particular, foi aquela família que deu ali abertura para que o evangelho fosse pregado aos gentios. Naquele momento, os apóstolos, uma vez comissionados, uma vez cientes de que o evangelho seria para todas as nações, mas o Senhor, nosso Deus, teve que dar aquela ajuda. E é claro, né, Deus sabendo que nós, homens, não somos perfeitos, mas então assim o Senhor usou a vida do apóstolo Pedro. Pedro foi lá na casa desse homem, falou de Jesus para ele, mais uma vez, esclarecendo o caminho da salvação. E a gente percebe, irmãos, que a família de Cornélio é uma família que se destaca por isso. Porque Cornélio foi um homem que ele encaminhou a sua família à trilha da salvação. Ele foi um homem que conduziu sua família ao caminho da salvação. E a gente sabe muito bem que, apesar dele ter um conhecimento tão pequeno, mas isso não foi algo que pudesse ser uma barreira para que Deus, então, o alimentasse daquilo que seria vital para que ele e sua família realmente pudessem experimentar da graça de Deus. Então a gente vê, irmãos, que o nosso Deus não nos deixa, né, ali a deriva. Quando pessoas o buscam com todo o coração, Deus ele faz a sua obra acontecer. Isso é muito bom. Isso está registrado ali em Atos 10. E nós vamos ler de 1 a 8, por enquanto. A história é um pouco grande, é praticamente o capítulo todo ali de Atos 10, mas nós vamos, então, destacar agora os versículos de 1 a 8, que diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, ele se foi. E Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bom, esse texto é um texto muito rico, irmãos. E nós vamos aprender que Cornélio ele era um gentio, mas ele tinha uma profissão muito importante na época. Ele era um cidadão romano também.
e capitão da guarda, capitão da chamada corte italiana, ou seja, era uma guarda avançada do Império Romano, que estavam ali naquelas terras da Judéia e Samaria. Então, Cornélio ele era um comandante de um regimento de soldados de 100 homens. Ele era um militar representante dessa autoridade romana ali naquelas terras. Então, na área terrena, onde habitavam ali aqueles soldados, Cornélio também fazia parte desse regimento. Então, imagina vocês, Cornélio estava numa terra que não era a terra dele, uma terra conquistada, a terra de Israel, e ele viveu ali como um oficial. Imagina a determinação desse homem, imagina o que esse homem tinha que fazer para cumprir as ordens do imperador César, na época. E a cidade de Cesareia também é importante destacar. Diz ali, então, que Cornélio ele morava na cidade de Cesareia, embora, é claro, que ele andava por toda aquela região da Judéia e Samaria, com certeza deve ter ido a Jerusalém várias vezes. E Cesareia de Jerusalém era mais ou menos cerca de 150 quilômetros de distância. E de Cesareia a Jope, que é a cidade onde estava o apóstolo Pedro, ficava mais ou menos 50 quilômetros de distância. Então, não era tão perto assim. Vocês podem perceber que, lendo o restante do texto, levou mais ou menos 4 dias aquela viagem, né, daqueles servos que Cornélio enviou para que pudessem encontrar com Pedro. 4 pessoas, né, 3 servos dele e um soldado, claro, que ele mandou para fazer a escolta, para fazer a segurança daqueles homens, até a cidade de Jope. Isso é muito importante saber, irmãos, porque Cesareia era praticamente a cidade, quartel-general do exército de Roma, ali naquela região da Judéia e Samaria. Cesareia era a segunda cidade importante ali naquela região. Jerusalém é a primeira e Cesareia é a segunda. E praticamente Cesareia era conhecida como a capital de Roma, ali na região da Judéia, na região de Samaria. Ali ficava o quartel-general. Era uma cidade marítima, uma cidade importante, portuária também, muitas pessoas passavam por ali, uma cidade onde chegava gente, saía gente. Então, por isso, o exército de Roma escolheu Cesareia para ser o seu quartel-general. É importante falar essas coisas para a gente notar que Cornélio não era uma pessoa assim, né, que, digamos, que não tinha tanta influência naquela época. Ele tinha bastante influência. E como nós falamos, Roma estava dominando aquela região. E vocês sabem muito bem que na época do Senhor Jesus Cristo, Roma assolou e com muita força mesmo a região ali, principalmente de Jerusalém, Galileia, regiões onde o Senhor Jesus Cristo visitou e andou. É claro que nessa época aqui, Jesus havia morrido, ressuscitado, e já tinha acontecido o Pentecoste, a descida do Espírito Santo de Deus aos apóstolos e aqueles que estavam reunidos lá em Jerusalém, né, naquele dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, Cornélio era um homem, um cidadão romano que vivia lá em Cesareia, mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Um homem que temia o Senhor e fazia suas orações e era considerado um piedoso. Irmãos, são qualidades importantes demais. A gente vê que, mesmo apesar de ser um homem romano, não tinha nada a ver ali com o judaísmo, mas era um homem que, de certa forma, foi influenciado e muito pela cultura judaica, digamos assim, pela palavra de Deus, que com certeza ele ouvia nas sinagogas, ou mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe, a Bíblia não diz isso. Mas eu gostaria de destacar ainda mais dois episódios na Bíblia, na época de Jesus, que também fala de um centurião. Acho que você vai lembrar dele. Lucas capítulo 7, verso 9, lembra que quando Jesus foi chamado para entrar na casa de um centurião para curar o seu servo, o servo que estava doente, Jesus, então, ele foi convidado por algumas pessoas, amigos desse centurião, ali, naquele episódio de Lucas 7, a Bíblia não fala o nome desse centurião, mas ali diz que ele era amigo dos judeus e ele amava a nação de Israel e até ajudou na construção de uma sinagoga. Por isso mesmo, algumas pessoas ficaram com compaixão dele,
porque o seu servo, o servo que ele tinha, que ele estimava muito, estava doente. E, é claro, Jesus estava ali naquela época, e com certeza as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus, da sua fama, que ele curava mesmo os enfermos, os doentes, e falaram, vamos conversar com Jesus para Jesus ir lá na casa desse centurião e curar o servo dele. A Bíblia diz que quando Jesus estava chegando na casa desse centurião, ele manda algumas pessoas falar assim, Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu não sou digno, o Senhor é maravilhoso, eu sou um romano, quem sou eu para te receber na minha casa? Mas, assim como eu estou debaixo de uma autoridade e também tenho uma autoridade sobre alguns soldados e digo a este vai, ele vai, a este vem, ele vem, eu creio que o Senhor daí mesmo falar qualquer coisa, o meu servo ficará curado. Lembra disso, irmãos? Acho que vocês estão lembrando desse episódio. E pela primeira vez, Jesus então exclamou, nunca vi em Israel uma fé como a desse homem. Isso Jesus falou diante de muitos líderes religiosos. E Jesus expressou isso para um homem, um cidadão romano, um centurião. Nunca vi uma fé como a desse homem. Esse homem, então, demonstrou, ele reconheceu que Jesus tinha cuidado sobre todas as coisas. E que uma palavra só era suficiente. E ele não se achou digno de receber a Cristo. Outra ocasião que a gente ouve falar também de um centurião na Bíblia, está em Lucas ainda, no capítulo 23, verso 47, quando Jesus já estava ali crucificado, estava ali agonizando e à beira da morte. Foi naquele momento em que ele diz, né, está consumado. E estava ali aos pés da cruz do centurião. A Bíblia também não fala o nome dele, não fala se é o mesmo. Eu acredito que é o mesmo dessa ocasião aí, quando Jesus admira a sua fé. Provavelmente seria o mesmo. Jesus ali, quando estava morrendo, entregou o Espírito e disse, está consumado. Quando os céus escureceram e houve todos aqueles acontecimentos ali, aquele centurião então disse, e ele louvou a Deus e disse, certamente esse homem, este homem era justo. Então ali aquele centurião, ele reconhece a Jesus Cristo como Messias, como aquele que haveria de vir, o enviado de Deus. Então a gente percebe que centurião, na história, né, não está apenas em Atos capítulo 10, mas a gente vê que várias ocasiões houve a presença de um centurião. E aí pergunta para você, eu não quero aqui despertar em ninguém nada que eu não tenha provas bíblicas. Mas será que não podia ser o mesmo centurião de Atos 10? Eu pesquisei isso, irmãos. Ninguém precisa responder. Na verdade, a Bíblia não diz que é e também não diz que não é. Mas uma coisa é certa. A gente percebe que pessoas que não eram da linhagem de Israel, cidadãos romanos, até mesmo odiados pelos judeus, foram homens que demonstraram a sua fé, a sua autêntica e genuína fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós uma grande lição. E aqui nós chegamos, então, em Atos 10, falando de um outro centurião. Agora sim, a gente vê o nome dele. Esse homem de uma família. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, a Bíblia não diz quantos, e ele tinha servos, além dos soldados, claro, né, do seu regimento, estavam seus esposos. Mas ele era um homem que tinha uma influência muito grande onde ele vivia. E ele ainda tinha a sociedade em volta. Pessoas, ele ajudava em volta da sua casa, ali naquela cidade de Cesareia. Os pobres e humildes, né? Aqueles que não tinham condições. Então, a gente pensa que Cornélio era um homem que tinha um coração sensível. Mas por que ele tinha um coração sensível? Nós sabemos que todos nós nascemos pecados. É claro que, lembra quando nós falamos de Noé? Noé foi um homem considerado justo da parte de Deus. E Deus olhou para ele e falou, Noé, você é justo porque Noé tinha fé. E essa fé fez com que a justiça de Deus
trabalhasse o seu caráter. Assim também aconteceu com Cornélio. Cornélio foi um homem que ele sabia da história de Israel, sabia do grande Deus de Israel. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 1, verso 12, e ele mesmo, João ali fala, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Evangelho de João é um evangelho voltado para o mundo em si, né? Para que todas as pessoas pudessem, então, conhecer a graça de Deus e receber o favor de Deus demonstrado ali na cruz do Calvário por todos os homens, quando ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Vamos falar um pouco mais do Cornélio aqui. O que podemos aprender com esse homem? São várias lições. Até aqui, então, nós já percebemos que há tantas coisas que nós aprendemos. Nós não podemos julgar as pessoas, né, irmãos? Por ele talvez ser um capitão, né? A gente poderia imaginar aquele homem duro, severo, aquele homem que tratava mal as pessoas, porque ele tinha uma posição que poderia dar a ele toda essa, né, essa liberdade, digamos assim, né, esse poder de massacrar. Mas não. A gente percebe que Cornélio foi um homem que ele teve decisões na sua vida. Como todos nós, ele teve decisões na sua vida. E são essas decisões e essas escolhas, né, tomadas por atitudes que determinaram o rumo na vida dele e na vida de sua família. Por isso mesmo, Cornélio, ele foi assistido, sim, da parte de Deus. Cornélio, ele era pai, ele era marido, e ele era um patrão também. Ele tinha servos. E, é claro, como profissão, comandante de 100 soldados. E não era de qualquer regimento. É do regimento chamado Corte Italiana. Ele cuidava da guarda daqueles grandes homens que viviam naquela região. Herodes o Grande, eu esqueci de falar isso, ele foi o fundador da cidade de Cesareia. Herodes foi o fundador do Império Romano. Mas muito bem. Cornélio, o primeiro ponto que nós podemos destacar. Cornélio fazia o melhor que estava ao seu alcance. Quando a gente pensa nisso, a gente acha que nós podemos fazer alguma coisa em prol da salvação. Não é isso que nós queremos. Mas Cornélio fazia o melhor que estava ao seu alcance fazer. E isso, da parte de Deus, é gratificante. Ele e toda a sua família, diz ali no verso 2, no capítulo 10, eles eram piedosos. E o que é uma pessoa piedosa? Apenas você sentir pena das pessoas. Não, mas não é só isso. Piedoso é uma qualidade que está relacionada a uma devoção. A uma atitude de devoção comprometida, séria, e que leva você realmente a tratar as coisas de Deus com seriedade. Ou onde você se consagra, aonde você se dedica. Por isso mesmo, seu pensamento e seu comportamento acaba sendo diferente por causa de uma atitude assim, de devoção consagrada, de devoção a sério a Deus. E em obediência a Deus, ele ajudava as pessoas. Cornélio tinha essa verdade. Ele e toda a sua família. Vamos lembrar que ali não fala que era só Cornélio. Cornélio e toda a sua família. Então, Cornélio, ele foi um homem que levou a sua família a experimentar o melhor pensando em agradar o Senhor. Só que Cornélio, ele era aquele homem que fazia isso e, com certeza, ele não esperava que ninguém tocasse a cabeça. Ele não esperava que aquilo saísse em páginas de jornais. Se fosse nos dias de hoje, você não viria Cornélio tirando uma selfie, entregando uma cesta básica para alguém para dizer, olha, estou ajudando, olha aqui. Ó. Ele fazia isso de coração. E Deus conhece quando
existem pessoas que fazem oração e aqueles que fazem com o intuito apenas de serem ovacionadas, de serem destacadas. E Cornélio não, ele não queria destaque nenhum para si mesmo. O que ele queria fazer era ajudar. Por isso ele fazia o melhor. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Tiago ali ele fala sobre religião. Às vezes nós temos muita dificuldade de falar essa palavra, religião. Porque a gente entende que hoje religião é apenas uma capa, né? É uma coisa por cima, é um fingimento, e que por trás não tem sinceridade alguma. Quando a religião é levada a sério, quando é feita realmente conforme o que Deus quer, ela tem o seu valor. A religiosidade tem o seu valor quando as pessoas que a fazem com um coração sincero, voltado para Deus, a sua fé em Deus. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, Tiago escreveu isso. Eu imagino que isso é uma das coisas que a gente pode olhar e ver que isso vai tecer, com certeza, as características ali da família de Cornélio, onde eles faziam realmente oração. E a atitude deles era tão sincera que eles não só queriam mostrar de uma forma externa, mas o interior deles estava sendo transformado. Isso é muito importante, queridos. Como é bom nós olharmos e vermos que a religião ela não é só um ato externo, ela muito mais é interna. No seu coração, a mudança que acontece tem que ser de dentro para fora. Você vê que todas as suas atitudes, todo o seu comportamento, ela vai influenciar, ela vai contagiar aqueles que estão em volta de você. E, com certeza, vai trazer em evidência a pessoa do nosso Deus. Estava em evidência ali o nome de Deus na vida desse homem. Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, também fala sobre a piedade. A piedade não é um assunto vazio na Bíblia. É um assunto que, na verdade, tem a ver com o nosso comportamento como cristãos verdadeiros. De um homem que era romano. Um homem que talvez todo mundo olhava e falava assim: o que tem a ver esse camarada? Será que ele conhecia Deus mesmo? Esse homem viveu na região da Judéia. Com certeza, Cornélio se deparou muitas vezes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe não seria aquele centurião que nós lemos lá em Lucas 7? Apenas uma curiosidade, irmãos. Quem sabe? Mas então eu fico percebendo uma coisa, irmãos queridos, que diante de tudo isso que nós estamos vendo aqui, veja o que Paulo ele escreve a Timóteo. Ele diz assim: a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Ele diz que a piedade tem que ser um estilo de vida. Muito mais importante do que o exercício, muito mais importante do que você ficar preocupado com a sua saúde. Isso não deve ser praticado. Mas ele está dizendo que o exercício físico é de pouco proveito. Quando se fala de uma vida que realmente é agradar o Senhor. Então, Paulo fala a Timóteo: Timóteo, você precisa realmente Isso, irmãos, é muito importante, né? Que a gente vê que Timóteo, então, ele por parte de Paulo, ele é escolhido na vida. Quando nós aprendemos aqui na vida de Cornélio, ele está me avisando que a nossa internet está travando muito. Aí não sei como é que está falando. Vocês estão me ouvindo bem? João Marco me deu um recado aqui agora.
sei se o seu celular está mais Joãozinho, para mim a sua conexão está bem estável, aí tá cortando bastante o som. A sugestão que eu dei para o João Marcos é, se tem outros equipamentos conectados na sua rede Wi-Fi, desligar esses outros equipamentos, deixar só a sua conexão aí, para ver se dá uma estabilizada. Entendeu? Muito bem. Será que melhorou agora? João Marcos desligou. Estou vendo aqui, está até desligando aqui. Muito bem. Dando continuidade ao nosso segundo ponto, então. Primeiro ponto, então, Cornélio fazia o melhor que estava ao seu alcance. Segundo ponto, não podemos segurar uma tocha para iluminar a trilha de outra pessoa sem lançar luzes sobre o nosso próprio caminho. E foi o que aconteceu com Cornélio também. Quando Cornélio iluminava o caminho dos outros, essa mesma luz também fazia luz, e aquilo foi iluminando o seu próprio caminho. Não estou dizendo, irmãos, que Cornélio ele já estava salvo. Nós vamos ver isso. Mas ele estava caminhando para a salvação. E isso fez com que o nosso Deus se importasse de tal forma que fez com que Cornélio, então, ouvisse a mensagem do Evangelho. Por isso, Cornélio, ele, ao segurar essa tocha, iluminando os outros, Deus então foi misericordioso para ele. Isso me faz lembrar, irmãos, uma coisa muito importante quando nós ajudamos os pobres. Provérbios 19, 17 diz lá que quando nós ajudamos os pobres, nós emprestamos a Deus e Ele, no seu tempo, recompensará. É uma promessa. Cornélio, então, era esse homem que, ao iluminar outros caminhos, estava iluminando o seu próprio caminho. Porque ele tinha no seu coração o desejo de levar realmente o Evangelho às pessoas, de levar realmente a palavra de Deus às pessoas. Se fosse daquela forma, né, que ele ainda não conhecia, ele só ouvia falar de Deus, mas ele não tinha conhecido a Jesus como Senhor e Salvador. Ele precisava conhecer a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus. E esse segundo ponto fala isso no verso 2 ainda. Eles eram tementes a Deus. Você sabe o que é uma pessoa temente a Deus, como diz em Provérbio? O Provérbio diz que uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que crescia em sabedoria. Porque diz lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por isso mesmo, irmãos, quando nós tememos a Deus, nós estamos crescendo em sabedoria. E Provérbios 8:13 também diz que temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Odeio o mau comportamento e o falar perverso. Essas são as características que temem a Deus. Eles odeiam o orgulho, odeiam a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, por isso mesmo, irmãos, nós olhamos para essas coisas e percebemos que quando nós temos uma fé verdadeira nesse Deus, essa fé, ela muda o nosso caráter, ela transforma a nossa vida. Porque uma fé que não muda o seu caráter é uma fé apenas baseada naquilo que você ganha, e não naquilo que realmente você espera que Deus trabalhe na sua vida. Uma mudança que tem que acontecer em você, no seu comportamento, na sua forma de falar, na sua forma de agir. Por isso, muitas pessoas dizem, eu amo a Deus, teme mesmo. Essas pessoas que dizem que temem a Deus, elas têm o seu comportamento transformado, elas odeiam o mal, elas odeiam o orgulho, elas fazem o que agradar ao Senhor. Então, por isso mesmo, Cornélio e toda a sua família dá essa demonstração, que uma vez demonstrando fé em Deus, nós temos uma vida também transformada. E o terceiro ponto nos leva a algo muito importante. Quando diz ali também que Cornélio, ele dava esmolas e orava continuamente a Deus. A Bíblia diz que a oração de Cornélio era uma oração contínua, era algo diário, era algo que fazia constantemente. Vimos como que hoje nós estamos precisando agir assim.
Como que hoje nós precisamos realmente orar a Deus, falar mais com o Senhor. Como que hoje nós precisamos entender que o maior presente que podemos conceder à nossa família, o maior presente que podemos conceder à nossa família é o bom exemplo. Acho que não tem coisa melhor do que isso. A coisa que você pode presentear hoje, os filhos, a esposa presentear o marido, os filhos, é com o seu bom exemplo. Esse é o maior presente. E a gente, às vezes, fica pensando até onde isso vai. A gente só ouve falar no jornal que isso vai se estender. O governador pode ser um lockdown, ou seja, né, vai bloquear tudo, vai fechar tudo, porque e a gente fica aí no meio disso tudo. Nessa hora, a oração é fundamental. Nessa hora que você está de joelhos diante de Deus. Mas será que o mundo está de joelhos diante dele também? De um Deus que pode todas as coisas, mas está de joelho diante dele, reconhecendo e pedindo a direção de Deus. O arrependimento, irmãos, é a única coisa que pode trazer vida. E eu vejo isso nitidamente na vida de Cornélio e de sua família. Cornélio é um homem que se orava com a Deus, é um homem que estava sempre confessando ao Senhor os seus erros e também dizendo as suas preocupações. Ele era tão romano, ele tinha que realmente obedecer àqueles que estavam acima dele. Ele tinha também que dar ordens àqueles que estavam debaixo da sua autoridade. E ele, para fazer isso, com certeza, esse homem precisava de sabedoria. Por isso eu vejo que a oração na família de Cornélio era algo que ele levava como um estilo de vida, algo que estava impregnado ali. Da família de Cornélio. E Cornélio, então, por ele ser um homem que buscava continuamente a Deus, ele caiu na graça de Deus. E ele entra naquela promessa de Jeremias 29, 13 e 14, quando ali o Senhor nosso Deus, ele fala: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus está dizendo aquilo ali para todos os homens. Não era só para a comunidade de Israel. Naquele tempo, né, no tempo do profeta Jeremias, não foi só para o reino de Judá que ele falou aquilo. Ele falou aquilo para que todos os homens entendessem que quem o busca de todo o coração, o encontra. Quem o busca com sinceridade, com certeza será achado por ele. Ele permitirá ser encontrado. Lembrando, irmãos, que é o nosso Deus que se revela a nós. Nós temos aquela ideia, né, os homens, né, têm aquela ideia de que ele pode achar Deus dentro de si mesmo. Né? Você já ouviu isso por aí fora? Você pode encontrar Deus dentro de si mesmo. Deus só pode ser encontrado se ele se permitir ser encontrado. E tem mais, ele só pode ser encontrado quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Então, a gente percebe que o valor da oração persistente não está no fato de Deus, mas está no fato de que nós finalmente sejamos capazes de ouvi-lo. E nesse momento, Cornélio, então, ouve a voz de Deus. Eu não quero dizer para você que vai aparecer um anjo como apareceu com Cornélio. Calma lá. Ali Deus precisou fazer isso com Cornélio. Um anjo apareceu, mas mandou chamar o servo dele, Pedro, que estava em Jope. O anjo não contou as boas novas. Eles até gostariam, né? Eles gostariam de contar as boas novas de salvação e eles não podem. E esse privilégio foi dado para nós, irmãos. Então, por isso o anjo fala assim com Cornélio: Cornélio, você tocou o coração de Deus. E Deus não vai deixar de ouvir, você não vai deixar de ouvir a voz de Deus. Alguém vai vir aqui, manda chamar Pedro. Ele vai vir aqui e vai te contar tudo que você tem que ouvir.
Por isso, irmão, se você quer ouvir a voz de Deus, abra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra revelada. É ali que está a vontade de Deus. Leia a Bíblia, meu querido irmão. Mas leia com muita oração, para que você entenda o que Deus está falando com você, como foi o caso de Cornélio. Cornélio poderia não ter dado ouvidos. Cornélio poderia ter ficado em casa numa boa. Ele poderia ter feito várias coisas, mas ele não. Ele preferiu ser obediente à voz de Deus. Ele até não sabia que era um anjo, ele até chamou o anjo de Senhor. E aí, então, a gente percebe que Cornélio, ele estava, então, abrindo o seu conhecimento, e Deus estava abrindo o seu conhecimento para que ele conhecesse a sua vida. E aí que nós aprendemos, irmãos, que Cornélio agora, então, ele toma um passo muito importante para a salvação de sua família. E isso. Então, nós vimos que Cornélio e sua família, eles eram piedosos, porque Cornélio fez o que estava ao seu alcance. Eles eram tementes a Deus. Cornélio, então, usou a tocha para iluminar os caminhos das pessoas, ajudando os pobres, ajudando os mais necessitados. E isso, de certa forma, também iluminou o seu caminho. Cornélio, então, por terceiro Deus, ele foi um homem que ele decidiu dar o maior presente para a sua família, que é o seu próprio exemplo. O seu próprio exemplo. Nesse terceiro ponto, 3 coisas nós aprendemos com relação a esse presente que nós recebemos de Deus. O presente é a salvação. Primeiro, mesmo que a pessoa realize boas obras, como foi o caso de Cornélio, né? Ele não será salva. Ela não será salva por causa, em relação a isso, em razão disso. Nós percebemos, irmãos, que aqui nós acabamos aprendendo em Efésios capítulo 2, quando fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Porém, como nós vimos, as obras de Cornélio, elas abriram o caminho. A luz que Cornélio virou. Então, nós percebemos em Atos 10:33, quando ele mesmo, Cornélio, ele fala com Pedro. Pedro agora, né, estava em jogo. Iam aqueles homens até a casa de Cornélio. E assim Cornélio fala: assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, naquele momento, estava ali Cornélio e toda a sua família. Mas não foi simples assim, vocês sabem. Quando aqueles homens, aqueles 3 servos, mas aqueles soldados chegam em Jope, Pedro também, naquele momento, está sendo preparado por Deus. Pedro precisou ser preparado por Deus, porque agora ele teria que ir na casa de um centurião romano, um gentio. Entrar na casa desse gentio para um judeu que considerava gentios puros. Isso estava fora de cogitação. Pedro, com certeza, iria relutar, mas Deus, então, preparou o coração dele. Lembra daquela visão de Pedro? O lençol descendo, os animais impuros, que está escrito, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e Pedro falou: Deus, eu não vou comer essas coisas porque são impuras. E aquilo acontece por 3 vezes. 3 vezes acontece. Parece que o número 3 é Pedro, né? 3 vezes o Senhor também disse a ele: tu me amas, e agora 3 vezes aquele lençol desce, e Pedro, então, assim, é isso, Deus está me mandando comer coisas impuras. E Deus fala: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro, quando aqueles homens chegam na casa dele e falam: olha, nosso patrão lá, o Senhor vai te chamar. Ele recebeu uma visão lá, Deus falou com ele e pede para você ir lá. É você que vai dar o recado, Pedro. Naquele momento, então, Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas. Mas até então, Pedro relutou. Aí nós temos uma importante, irmãos. Como foi fundamental para Cornélio manter as suas orações? Como foi fundamental para Cornélio manter a sua postura de piedoso? Um homem que busca Deus. Eu não sei como é que você está com a sua família hoje.
mas sabe que a sua família, você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, os casais que estão aqui, a nossa família muitas vezes depende do nosso comportamento, da nossa persistência em seguir o Senhor, em fazer aquilo que é reto e justo diante de Deus. Deus quer nos ouvir. E Ele nos ouve quando nós buscamos o coração. Como Pedro falou com Pedro quando Pedro chegou ali. E olha que Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, você imagina, uma pessoa chega na sua casa, você está recebendo um apóstolo. E, de repente, Pedro, ao chegar ali, em vez de dar as boas-vindas, né? Opa, que bom estar aqui, Cornélio. Opa, ótimo, sua família, Deus abençoe. Pedro simplesmente olhou as pessoas e falou assim, ó, não era para eu estar aqui não, tá? Eu estou aqui porque foi Deus que mandou. Eu estou aqui porque Deus provou para mim hoje, na minha ignorância, eu considerava impuro todo homem que não era judeu, mas agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas e Ele não trata ninguém de uma maneira diferente. E aqueles que temem a Ele e fazem o que é justo, essas pessoas serão ouvidas por Ele. E foi o que Pedro, estamos aqui. Qual o recado de Deus através de você para nós? Pedro, nós devemos ser. Agora chegou o momento de Cornélio, então, provar o que o próprio Paulo também, ele provou, né? Quando ele chegou na casa daquele homem, daquele carcereiro. Mas aqui, então, no capítulo 11, verso 14, vem uma mensagem da parte de Pedro agora para o Sinédrio em Jerusalém. Aqueles homens, eles queriam uma explicação por que Pedro está entrando na casa de um gentio. Lá em Cesareia, entrar na casa de um gentio e, além do mais, um centurião romano, um homem que praticamente abusa da nossa terra. Eu imagino a cara daqueles homens e quando Pedro chegou lá, Pedro falou para eles tudo aquilo que ele passou, e Pedro então disse, olha, eu lhe trarei uma mensagem pela qual vocês serão salvos. Vocês da sua casa. Atos 11. Nós sabemos muito bem, irmãos, que as obras de justiça, elas não salvam, mas a mensagem da parte de Deus, essa sim salva. E essa mensagem se dá unicamente quando nós pregamos o Evangelho. E essa mensagem é que o homem é salvo pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 43, quando Pedro estava ali na casa de Cornélio, Pedro então diz assim, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Cornélio precisava ouvir Jesus. Cornélio tinha uma família maravilhosa. Cornélio tinha uma família exemplar, mas faltava uma coisa. Faltava receber o Senhor Jesus Cristo. Talvez quantas pessoas vão ouvir hoje essa mensagem? Talvez você tenha uma família que busca Deus, que leva a Deus a sério. Mas uma coisa, a salvação se dá unicamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma de você salvar. Não é pelas suas obras, não é pelos atos de justiça. É somente pela sua confissão a Jesus como Senhor. E quando Paulo ele estava preso, né, lembra disso? Lá em Filipos, ele e Silas, e depois ali houve um terremoto, e aquele carcereiro quis tirar sua própria vida, e Paulo então e Silas gritaram, não faça mal, nós estamos aqui. Então, Paulo parece de querer salvar a vida daquele homem e a vida da família dele. Aí Paulo, então, foi à casa de Silas por todos os vergões. E lá Paulo, então, disse para ele, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. Interessante que essa palavra já tinha se cumprido na vida de Cornélio. Pedro poderia ter dito essa frase. Mas Pedro não diz essa frase com essas palavras.
mas estava acontecendo ali na casa de Cornélio, a salvação dele, creram no Senhor Jesus Cristo. Porque agora eles confessam a Jesus como Senhor e Salvador. E eles, então, aceitam, se arrependem dos pecados que tinham feito. Lembrando que Cornélio, apesar de ser um homem piedoso, era um homem que estava sempre adorando a Deus, sempre se colocando diante de Deus, sempre colocando-se ali, vendo que ele mesmo era um homem imperfeito, precisava ser lapidado dia a dia pela graça de Deus na sua vida. E isso agora aconteceu. Deus recompensou aquela fé, aquela atitude de Cornélio. Então, o terceiro ponto, irmãos, que nós aprendemos: Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós chegamos mesmo que a pessoa realize obras de justiça, ela não será salva em razão disso. Ela será salva pela mensagem do Evangelho. A salvação se dá unicamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que esse Evangelho é pregado. E o terceiro ponto que nós aprendemos: Deus não faz acepção de pessoas. Todos podem alcançar a salvação de Cristo. Todos. E aí que nós olhamos, quando Pedro explica lá em Jerusalém, o que tinha acontecido em Cesareia, quando Pedro explica aqueles judeus que ele foi na casa de um gentio, embora naquele judeu fosse inconcebível, ele não começa a pensar, irmãos, eles receberam o Espírito Santo de Deus tal como nós. Essas pessoas também receberam de Deus o dom, como nós recebemos no dia de Pentecostes. Poderia eu simples local, contra aquilo que era da vontade de Deus fazer, que é pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Eu fico imaginando, irmãos queridos, que a ficha começou a cair na cabeça de Pedro e de todos os apóstolos que estavam ali ouvindo. O que Jesus disse para eles? Vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até as confins da terra. Agora sim. Agora eles recebem o poder de Deus. O poder de Deus para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Nós temos aqui, irmãos, uma família que foi a primeira família, pelo menos mencionada aqui, que uma família inteira, assim, né, de gentios que começam a trilhar o caminho da salvação. Isso aconteceu com Paulo, né, a Filipos, quando Paulo ainda estava em Listra, e aconteceu com vários lugares, mas existia sempre ali a preocupação de Paulo, Silas, Timóteo, de pregar primeiro numa sinagoga e depois levar o evangelho aos gentios. Mas Paulo, ele sempre levou o evangelho a todas as pessoas. E quando os gentios começaram a aceitar o evangelho e a confessar a Jesus como Senhor, sabe o que aconteceu? Alguns dias antes, começaram a querer adicionar à salvação deles alguns requisitos que diziam uma lei, se circuncidar, olhar o sábado, olhar isso, olhar aquilo. Aí Paulo falou assim, não. Paulo entendeu claramente, é pela graça. Não é mais por meio da lei. E quando Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, e ele fala isso, irmãos, é para nós percebermos que hoje não existe inimizade para nós podermos realmente pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Então, nós podemos perceber, capítulo 2, verso 14, quando Paulo fala ali, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Sabe o que esse contexto quer dizer? Ele está falando aí de gentios e de judeus. A barreira de inimizade acabou. Não existe mais. Dos dois fez um só. Um só
povo. Agora, irmãos, faz parte do povo de Deus, todos aqueles que trilham o caminho da salvação pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Onde há a confissão de pecados, onde há ali o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, ali há salvação. E é nessa hora que nós vemos a família abriu, então, o caminho de uma vez por todas para que o evangelho fosse pregado também aos gentios. E aí vocês conseguem entender nós aqui. Como nós precisamos realmente enfatizar esse evangelho dentro dos nossos lares. E como que nós podemos ver o quanto importante uma pessoa ser devotada a Deus, levar a sério o seu compromisso com o Senhor, sabendo que isso vai mudar o seu comportamento, o seu modo de falar, o seu modo de agir. Isso vai mudar todo o seu proceder, na sua circunstância, no lugar onde ele está. Lembrando, irmãos, que nós somos pecadores. Nós, muitas vezes, causamos impacto aqui no lugar onde estamos. Mas se nós, pecadores arrependidos, salvos, tendo o evangelho conosco, olha quanto que nós podemos fazer em benefício de tantos que também precisam ter o seu caminho iluminado pela luz do evangelho de Cristo. E nós carregamos essa tocha. Eu e você. Eu com a minha família. Você com a sua família. Você carrega essa tocha. Você está levando esse evangelho com você. Nós podemos aprender com a família de Cornélio. Que Deus abençoe, meus queridos. Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus. Nós agradecemos, porque a luz do teu evangelho pode estar, ó Pai, sendo trilhada por nós, pecadores, mas agora, ó Pai, com os nossos olhos desvendados, com a nossa esperança firmada em Ti, nós podemos levar essa luz do evangelho, que uma vez iluminou os nossos caminhos, agora irá iluminar outros caminhos. Pai, eu oro pela minha família, pelas famílias de todos que estão aqui agora, ó Pai, nos ouvindo, estão conectados, e aqueles que irão ouvir essa mensagem. Fala para nós. Que a nossa família possa ser exemplo. Ajude-nos, ó Deus, a sermos humildes na Tua presença, para que o Senhor nos use cada dia mais. Em nome de